Cláudia, sua apresentação é a primeira, não é isso? Isso, é a primeira. Compartilhe. Priscila, se você puder me avisar quando me faltarem 5 minutos, você pode fazer esse favor para mim? Porque para eu não ficar olhando aqui no... Conseguem ver o meu... Eu não vejo mais vocês. Vocês conseguem ver o meu... Sim. Sim? Sim. Então, eu começo aqui. Bom dia a todos, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de participar desse encontro. Então, eu apresento o meu trabalho, Vênus sem Espelho, o testemunho feminino da Shoah como ferida de gênero. Então, o objetivo desse trabalho, que está apenas começando, é uma proposta de pesquisa que eu acabo de apresentar na faculdade onde eu trabalho, na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara. Então, é um trabalho que está em fase muito inicial, né? Ele, na verdade, está se iniciando agora. Então, os meus objetivos com essa apresentação e agora com o início desse trabalho é avaliar e analisar e observar os aspectos relativos ao ponto de vista feminino no contexto da literatura italiana da Shoah. Lembro que eu sou professora de literatura italiana na Faculdade de Letras. Então, quando homens, mulheres e crianças eram destinados à eliminação, é difícil falar em diferença de tratamento, mas será possível? Não sei. O horror era o mesmo, a diferença está talvez na percepção do horror. Então, em relação à escritura, há diferenças? Quais? Existe uma narrativa especificamente feminina da Shoah? São essas perguntas que eu me fiz e que me levaram a iniciar essa pesquisa. O meu referencial teórico são essas 3 obras no âmbito italiano. O meu corpus, eu trabalho com 3 sobreviventes do campo de concentração, Liana Milou, Juliana Tedeschi e Edith Bruck, que apesar de ser húngara, vive na Itália há mais de 50 anos. Por favor, Cláudia. Pois não. Para mim não está mudando. Está mudando para todo mundo aí? Não, não está mudando, não. Ué, Então, para mim está Não mudando está mudando aqui. também, não. Clique, por favor, no 2. Cláudia, Oi. por favor, me avisa quando for para trocar slide, porque eu não estou conseguindo te ver, aí você avisa. Mas você está apresentando também? Eu apresentei aqui. Ah, então peraí. Então acho que nós estamos tendo 2... 2 apresentações. Então, então eu saio e você... Não, fica você aí, pode ficar. Então vamos lá. Então, pode pôr tela inteira se você quiser. Então, essa é a minha pesquisa. Pode trocar, por favor, Priscila. Você tirou, Priscila? Aqui, pronto. Desculpem que eu estava apresentando também e já estava indo embora. Então, essa é a minha pesquisa, né? Trabalhar com, então, o testemunho feminino da Shoah. Pode mudar, Priscila, por favor. Você pode mudar, Priscila? Você está me ouvindo? Isso, então os objetivos, avaliar, então, essa questão da percepção feminina, pode mudar de novo, vamos acelerar aqui para eu não me atrasar. Como eu já tinha dito, então essas 3 obras são o meu referencial inicial, né, são 3 obras que tratam especificamente das mulheres e da Shoah. De novo, Priscila, pode mudar. E o meu corpus, então, inicial também, é trabalhar com 3 sobreviventes do campo, Liana Milou, italiana, Juliana Tedeschi, italiana, Edith Bruck, que apesar de húngara, vive na Itália há praticamente há mais de 50 anos. Eu ressalto que as 3, então, eu estou no âmbito da literatura, do testemunho, da Shoah, né? Liana Milou escreve esse livro, Il fumo di Birkenau, A Fumaça de Birkenau, é um livro que me chama muito a atenção, onde ela apresenta
6 narrativas, né, não é a sua história, são 6 narrativas, são 6 histórias de outras companheiras de barraca. Então, na verdade, ela fala pelos que não voltaram, ela dá realmente a voz àquelas que não voltaram, né, essa é uma característica dessa narrativa da Liana Milu, composta, então, por essas 6 narrativas, onde ela não aparece, né, as personagens, entre aspas, são essas companheiras que não voltaram. Juliana Tedeschi conta a sua experiência, né, e Edith Bruck, nessas 2 obras, conta a sua experiência pessoal, e depois ela escreve muita ficção a respeito da Shoah também. Pode mudar, Priscila, por favor. Isso, então, o meu ponto de partida foi avaliar essas 2 questões, a questão da confiança e a questão da solidariedade na visão das 2, Liana Milu e Juliana Tedeschi, que são as 2 que eu trago aqui hoje, deixei Edith Bruck de lado para essa apresentação, né. Então, a transformação do corpo, o reconhecimento da degradação, o tormento e a dor, isso é uma constante. Então, o que eu vou avaliar é a percepção disso tudo em Liana Milu e em Juliana Tedeschi. Então, com relação à confiança, Liana Milu, vamos falar dela primeiro, sustenta que, devido à insegurança e instabilidade psicológica a que eram submetidas as prisioneiras no campo, era muito difícil que se pudesse confiar em alguém. A fome, o frio, o medo faziam com que qualquer tipo de comportamento ético fosse esquecido. Isto é, a luta pela sobrevivência permitia e justificava qualquer atitude que, em condições normais, seria tido como incorreta e condenável. Em Auschwitz, na visão de Milu, a palavra confiança não existia absolutamente. Pode mudar, Priscila, por favor. Então, eu cito um trechinho, né, e aí em vermelhinho, em Auschwitz, na realidade, existiam 2 pessoas somente em quem eu podia confiar, que eram Janete e Estela, em ninguém mais. Então ela diz isso, né. E com relação ao outro ponto, que é a solidariedade, ela diz o seguinte: podia haver solidariedade entre 2 pessoas amigas, mas jamais podia existir solidariedade de grupo. Novamente, a fome e as condições desfavoráveis contribuíam inevitavelmente para que fosse tomada essa estrada do individualismo, né, e ela eu cito aí um pedacinho da fala dela. Pode mudar, Priscila, por favor. Então, a postura de Milu diante da sobrevivência, né, então ela relata ter sobrevivido por pura sorte, sem nunca ter feito nada na tentativa de escapar da morte. Se a gente pensar lá em Primo Levi, por exemplo, ele vai falar do laboratório, ele vai falar que ele teve que algumas coisas contribuíram para a sobrevivência. Ela diz que nunca fez nada, que foi por puro acaso. Também não atribui a Deus a sua salvação. Isso constitui quase uma constante nesse tipo de testemunho, não? Então eu cito um trechinho, ela vai dizer que é por puro acaso, sem nunca ter feito nada para sobreviver. Agora vamos ver um pouquinho de Juliana Tedeschi a respeito dessas 2 questões. Juliana Tedeschi apresenta uma narrativa com os fatores relacionados ao feminino, sobretudo a maternidade. Então aqui me chamou a atenção essa diferença, né? Então ela chama muita atenção, Tedeschi, na sua narrativa, a essa questão dos aspectos femininos e da maternidade. Este fato, segundo a escritora, é determinante para a sua força e vontade de sobreviver. O desejo de voltar e encontrar as filhas a mantinha viva. Então, ao contrário de Milu, que diz, eu nunca fiz nada para sobreviver, ela diz, foi essa lembrança das minhas filhas, o fato, as filhas ficaram, né, não foram para Auschwitz, ela diz, então, o desejo de reencontrar, de sobreviver para reencontrar as minhas filhas, né, é que me deram essa força para viver. Então, é apoiada nesta, entre aspas, feminilidade, que ela tece, revive e assegura a permanência do seu testemunho. A vida no campo, as barracas de Birkenau, o crematório, a rampa das seleções, o trabalho pesado, os médicos, as experiências de esterilização, tudo vem à tona através de uma linguagem carregada de emoção, subjetividade e muitas vezes de poesia. Então, esse fato desta linguagem, uma se isenta e a outra se joga, né, se coloca inteira nessa narrativa. Isso me chamou muito a atenção, né? Pode mudar, Priscila, por favor.
Então, a narrativa, diversamente da maioria dos testemunhos, a narrativa de Tedeschi agora, né, diversamente de uma maioria dos testemunhos dos campos de concentração, não tem início com o trem, a rampa, a seleção, a chegada, a viagem, mas com a dor da privação das próprias roupas, elemento que na visão de Tedeschi ligava ainda a sua realidade, a sua casa. Então, ela não começa chegando no campo, né, ela já começa a narrativa dentro do campo e chamando atenção para essa questão da privação das roupas, né. Então eu cito um trechinho aqui, né, aí ela diz que isso foi que todas foram, ao entrar no campo, já se sentiam brutalmente sacrificada, qualquer graça feminina, né, qualquer aspecto feminino já era sacrificado logo na entrada no campo. Pode mudar, Priscila, por favor. Então, com relação ao corpo, Juliana Tedeschi chama muito atenção para isso, né, então ela diz que nós não éramos, não éramos donos do nosso próprio corpo, que esse corpo não era visto como um lugar da centelha divina, né, então que isso não era, e esse drama não era, elas não queriam ser expostas, e isso era um grande drama, né, e aí ela vai dizer que o corpo era uma casca vazia, né, um invólucro inerte, né, vazio, invadido, inspecionado para justificar qualquer fim no crematório. Com relação à solidariedade, lembrando que a Milou diz que é impossível falar em solidariedade no campo, Tedeschi diz que ali ela apela para o sentimento materno. Então, a visão de Tedeschi é mais branda, mais amena, e consegue enxergar a solidariedade nas relações entre as prisioneiras, sem fazer nenhum tipo de restrição. Pode passar, Priscila, por favor. Então, ela vai dizer que as mulheres, em comparação aos homens, né, em comparação com os homens, elas sempre se ajudaram. Aí ela chama atenção para esse sentimento de cuidado materno. Vejam como essa maternidade é muito forte em Tedeschi, né? Então, o fato de doar uma parte da ração diária de comida, quando a outra tinha mais necessidade do que você, né? Então, ela chama atenção para isso, enquanto Milou diz que é impossível falar. Edith Bruck, só fazendo um comentário, ela num dos seus livros, Senhora Auschwitz se chama, ela vai dizer que muitas vezes as mulheres eram piores que os homens, então é uma outra percepção desse fato. Pode ir para frente, Priscila. Então, Juliana Tedeschi, esse é um fato interessante, ela apresenta uma certa crítica, uma posição crítica em relação ao domínio da visão da Shoah apresentada pelos testemunhos dos homens sobreviventes, ela faz esse comentário, né, pode-se perceber isso em relação, por exemplo, ao sentimento de culpa que acompanha o sobrevivente tão divulgado, tão decantado por Primo Levi, né, a culpa por ter sobrevivido no lugar dos outros, e ela diz que isso dá a ela isso causa a ela um certo incômodo, né, ela não gosta, ela não acha que tem que se sentir culpada por ter sobrevivido no lugar dos outros, e aí em vermelhinho ela vai dizer, o problema deriva do fato de que Primo Levi falou muito sobre esse sentimento de culpa, e tudo aquilo que ele falou se tornou universal, né, então aí ela diz, era verdadeiro para ele, não necessariamente para todos, né, então ela enfrenta isso e eu achei interessante, né, porque ela vem tão branda, tão branda, tão branda, e de repente ela enfrenta essa questão apresentada por Primo Levi. Pode passar, Priscila, por favor. Então, aqui as minhas considerações finais, que na verdade são considerações iniciais da minha pesquisa, né? Então, enquanto Liana Milou permanece ausente na sua narrativa, permitindo que falem em seu lugar as verdadeiras protagonistas das histórias narradas, Juliana Tedeschi entrega-se aos detalhes da vida no campo de extermínio. Então, Liana Milou se posiciona com lucidez, objetividade e distanciamento na análise de certos temas polêmicos relativos às relações interpessoais, às relações humanas dentro do campo de extermínio. Juliana Tedeschi constrói uma narrativa emocionada, envolvida com os fatos relacionados ao feminino, sobretudo à maternidade. A narrativa de Tedeschi, então, se caracteriza pela linguagem carregada de emoção, subjetividade e muitas vezes de poesia. Então, eu coloquei as duas lado a lado,
por conta desse discurso lúcido, objetivo e distanciado de Milu, e esse discurso, essa linguagem emocionada, subjetiva e poética da Juliana Tedeschi. Então, esses foram os dois aspectos que me levaram a colocar essas três sobreviventes lado a lado. A Edith Bruck estará na pesquisa, né, e outras que eu for colocando. Então, elas representam para mim o ponto de partida dessa minha pesquisa que se inicia agora. Pode passar, e esse é o último, são as minhas referências para esse texto, né, então, De Angelis, Foix e Padoan são as três, os três, vamos dizer, aparatos teóricos que eu usei até agora, e Bruck, Milu e Tedeschi, que são as três sobreviventes que me chamam a atenção nesse momento. Outras virão aí para compor uma galeria, quem sabe, desse olhar feminino aí. Então, agradeço muito, espero não ter passado, agradeço muito, então, a atenção de vocês, e espero aí as sugestões e colocações. Muito obrigada, então. Obrigada, Priscila. Acho que o Felipe levantou. Eu não sei se nós vamos falar agora, acho que não, né? Só ao final. Só ao final. Pode dar continuidade, Tá chamar. certo. Então, agora, eu chamo a Cristine, ela chegou, ela não tinha chegado, eu não vejo aqui. Acho que não. Então, vamos passar para a Sofia, Sofia Débora Levi, com A Trégua, o livro e o filme. Sofia, se você for apresentar, por favor. Sim. Sim, por gente, era isso que eu acabei de mandar uma mensagenzinha aqui para a Liz no privado. Eu tenho os slides, sim, mandei, só que eu não sei como é que eu faço, porque eu estou operando com 2 dispositivos. Eu estou no iPad, no vídeo, e os slides estão aqui no meu notebook. Então, eu quero saber se tem alguma forma... Eu já mandei para a monitora. Então, Recebido. na hora que você chegou, nós estávamos falando que quem tiver material, passe para a Priscila, não é para mim, é para a Priscila. Eu já passei o seu e-mail para ela, e ela já está abrindo lá, e ela vai mostrar para você. Antes um equipamento funcionando do que 3 não funcionando. Né? Então, às vezes a gente fica perdido. Eu acho que é legal ter de coisa, mas mais do que isso, não, gente. Senão a gente fica completamente enlouquecido. Mas vamos lá. A Priscila já recebeu, não já, Priscila? Já recebi, Sofia, por favor, você me sinaliza, tal qual Cláudia, para os slides. Por favor. Nós vamos projetar somente do slide 1 ao 21, ok? Pode começar. Aguardamos. Está dando um delay um pouquinho. Se você quiser começar a conversar. Só um momento, gente, que eu vou... Se fizer qualquer falha técnica, eu falo verbalmente, não tem o menor problema. Apareceu para você, gente, Não, o slide? você pôs a sua tela para aparecer. Você tem que colocar agora a outra opção. Apareceu agora, eu tentei a outra opção, não consegui. Pois está aparecendo a sua tela, mas acho que pode abrir aí, ver se você consegue abrir a apresentação. E da outra vez... Sofia, pode começar. Perfeitamente, Lisley. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
Hoje eu vou abordar a temática da trégua, o livro e o filme, o livro de Primo Levi e uma adaptação para o cinema feito pelo diretor Francesco Rossi. É uma adaptação do livro homônimo, na qual os roteiristas e o diretor aditaram impressões da época que Levi também registrou em seus outros livros memorialísticos, como Se Isso é um Homem e Os Afogados Sobreviventes, e ainda antes deles, Assim Era Auschwitz. O livro que nós temos publicado aqui no Brasil, mas baseado no relatório que os russos solicitaram que ele fizesse logo após a libertação. Logo, há passagens no filme que não constam do livro A Trégua. E por que eu trago essa abordagem aqui para a gente? Essa análise comparativa, com suas diferenças significativas e peculiares, e também com seus pontos de convergência, entre os quais eu destaco as expectativas de Primo Levi após a libertação, as impressões frente ao mundo natural e social circundante após essa libertação, e a longa viagem dos ex-prisioneiros com um percurso até a Rússia para depois retornar à Europa Central, passando pela Alemanha e chegando na Itália. Esses aspectos são enfatizados pelas respectivas implicações na compreensão da história e da memória do Holocausto, considerando a relevância de ambos os recursos pedagógicos e pelo alcance de público. Ou seja, é importante quem for trabalhar com um recurso do livro ou antes do filme, é importante deixar claro, a meu ver, quem for exibir o filme sem que o público tenha lido o livro, num cine-debate, numa sala de aula, né? Frisar que a história ali mescla elementos de ficção e não é o registro memorialístico puro referente ao registro da trégua. A gente encontra ali, quem tem conhecimento prévio da bibliografia de Primo Levi, aqui já referenciada, vai encontrar ali elementos já no Se É Isto um Homem muito claros. Tá? Claro está que não há uma crítica, no sentido negativo do termo, a esta produção, mas que dentro dessa diferenciação entre história, memória e ficção, eu acho que essa minha proposição é para trazer à luz a relevância de nós, como professores e pesquisadores, marcarmos essas diferenças quando elas confluem notadamente no filme. Tá? Eu penso que é importante destacar em termos biográficos, né, de Primo Levi, aqui nós estamos em conhecedores do tema, mas repito, para um público que ainda está aprendendo sobre ele, a sua formação antes de químico, ele havia se formado em artes e letras, né? Então, ele concluiu em 1937 o Liceu Clássico, tendo sido, inclusive, aluno de Norberto Bobbio, e isso vai ter um impacto na sua produção literária, memorialística e ficcional, após a vivência do sistema concentracionário, após a libertação. Então, é importante a gente reconhecer que essa formação primeira de Primo Levi deu todo um suporte muito peculiar que o torna, enquanto testemunha do Holocausto, com uma contribuição muito singular, muito rica e muito inspiradora para outros sobreviventes e para outros pesquisadores na nossa contemporaneidade. Bem, a gente, só rapidamente lembrando, né, Primo Levi foi libertado em janeiro de 1945 pelo exército russo, porque ele permaneceu em Auschwitz quando da evacuação, e a partir dali, como eu já citei, ele passa a ter uma expectativa de como será o encontro com o mundo fora muros, né? Uma expectativa muito
tensa, vivida previamente ainda no sistema concentracionário, onde ele já comenta, no Se é Isto um Homem, ele comenta na Trégua, né, de um pesadelo recorrente nele e em outros prisioneiros do campo, de que, ao entrar em contato de novo com a sociedade, eles não seriam ouvidos. Então, aqui, quem já me conhece, eu sou psicóloga clínica, sou formada em letras também, trabalho muito com essa questão do trauma, né, das alterações psicofisiológicas em vítimas de trauma, a partir dos testemunhos de sobreviventes do Holocausto. E esta é uma marca que a gente deve destacar frente àqueles, né, que ansiavam pela liberdade e ansiavam por encontrar um mundo que os acolhesse. Então, ele diz no livro, Na Trégua, eu estava cheio de autopiedade, parecia-me justo que o mundo sentisse, afinal, piedade de mim. Tinha uma avalanche de coisas urgentes para contar ao mundo civil. Coisas minhas, mas de todos. Coisas de sangue. Coisas que me parecia acabariam por fazer tremer toda a consciência e seus fundamentos. Então, essa urgência que estava em Primo Levi e na maioria, se a gente pode dizer, né, dos prisioneiros, isso é uma expectativa forte, ainda que não expressa nessas palavras em outros testemunhos. Eu estou no momento, no slide 12, tá? Então, ok? Estou no slide 12, tá? E essas expectativas, agora vou passar para o viés comparativo, tá, pessoal? No slide 13, no filme, como é que... Aqui nós temos uma confluência. Eu falei que a gente ia ver divergências e confluências entre o livro e o filme. Aqui é uma das confluências, tá? No filme, nós temos uma cena em que se passa em Cracóvia, Primo Levi busca essa recepção empática, mas ninguém queria saber de Auschwitz nem de judeus. Rapidamente entende que não pode nem deve mencionar que é judeu para auxiliar nessa sua nova luta pela sobrevivência. Primo Levi esperava a acolhida do mundo. Internamente, sabia-se no esforço de lidar com a distância que havia entre os dois mundos, a prática do lager, do campo de concentração, e a concepção de um mundo normal. Assim, achava que os civilizados teriam compaixão pela sua situação, mas aqueles reagiam com nojo, evitação, medo, espanto. Então, a gente vê aqui quase que uma confirmação de um dos grandes temores, dos pesadelos dos internos no campo de concentração. Tá? No slide 14, a gente vai ver aqui no livro impressões de Primo Levi em relação ao mundo circundante, ao mundo natural. A gente falou primeiro do impacto em contato com o mundo social e agora no mundo social, no mundo natural, perdão, né? Então, em algumas passagens do livro, ele diz: somente com a chegada, livro A Trégua, somente com a chegada de abril, quando as últimas neves degelaram e quando o sol ameno fez secar a lama polonesa, começamos a nos sentir realmente livre. E aqui a gente faz ele faz uma alusão ao sofrimento físico do inverno rigoroso. Desde Ser Isto um Homem, ele se vê preocupado com a sua sobrevivência a mais um inverno rigoroso polonês, né? E ele até comenta que atribui a sua sobrevivência a ter conseguido trabalhar num ambiente fechado, né, na fábrica de Buna Monovice e depois no laboratório. E como aqui rapidamente aludido pela Cláudia antes de mim. E outra passagem nesse mesmo slide 14, da impressão com o mundo natural. Auschwitz apaga a alegria de viver. E Levi voltava a sentir simplesmente olhando o que acontece ao redor, como ilustrado no filme, quando ele fica a apreciar a natureza. Eu não sei se todos aqui assistiram ao filme de Francesco Rossi.
ele faz tomadas, ele faz várias tomadas do olhar de Primo Levi e de outros prisioneiros que estavam com ele nessa trajetória, em que havia toda uma contemplação das florestas, dos pássaros, desse contato com a vida no seu estado mais puro. Tá? E um outro destaque aqui que eu dou em termos de uma retomada social é a passagem no filme que ele comenta também no livro, em que diz, no dia 8 de maio, que foi o dia do fim que marca o fim da Segunda Guerra Mundial pelo Tratado de Paz assinado entre os países do eixo e dos aliados, ele diz no livro, um dia de exultação para os russos, né? Naquele dia em diante, nossas casas não estavam mais proibidas, nenhum fronte de guerra nos separava, nenhum obstáculo concreto, apenas papéis e repartições. Sentimos que o repatriamento agora nos era devido. E cada hora passada no exílio pesava como chumbo. Pesava ainda mais a absoluta falta de notícias da Itália. Todavia, fomos em massa assistir à representação dos russos. E isso é ilustrado no filme, é uma convergência, tá? Quando os russos fazem um auditório com várias apresentações teatrais e cênicas, né? O campo de trânsito russo em Katowice, na Polônia, e quando toca a música Dancing Chick to Chick, né? Todos, né? Sejam os militares russos, sejam os próprios prisioneiros, começam a sentir esse impulso de vida, a música, a dança, transcendendo as diferenças. Tá? Então, é um marco na mudança de visão de mundo, de ordem social, de um estado de guerra para um estado de paz. Pessoal, eu acabei, enfim, no início, não demarcando, né? Mas talvez quem ainda não tem oportunidade, a Trégua marca a descrição de Primo Levi desde a libertação até chegar a Turim, sua cidade natal, e aonde ele viveu até o final de sua vida, e em que ele sai libertado em janeiro, ele só chega em outubro a Turim. Então, todo esse anseio de retorno à casa é narrado detalhadamente na Trégua. Tá? E aqui a gente volta aqui às impressões. E aqui, pessoal, no slide 15, né, aparece uma outra convergência no livro e no filme. E aqui a gente está abordando como pano de fundo nesse slide a questão do negacionismo, a questão que a gente fala muito negacionismo hoje em dia, mas nas minhas pesquisas eu procuro mostrar que o negacionismo já imperava mesmo durante o Holocausto, seja nas práticas nazistas de apagamento dos vestígios das matanças, seja na atitude da sociedade ao redor de simplesmente não querer entrar em contato com o que estava ali ao seu lado acontecendo, e mesmo após a libertação. Então, assim como no slide 12 a gente comentou desse choque que já fazia também, do choque das pessoas não quererem entrar em contato com o judeu saído do campo, a reação de asco, de nojo, também uma forma de negar a história. Aqui nós temos um outro exemplo, em que, antes de saírem de Katowice, Primo Levi e um dos seus companheiros, César, foram até a cidade para trocar os lotes que ainda tinham por víveres. E a dona da mercearia, isso no filme aparece muito bem também, né? Uma velha enrugada de aspecto rabugento e desconfiado, os olhou atentamente e depois disse claramente, em ótimo alemão, que, a seu juízo, nós éramos realmente italianos. Então, aquela impressão, havia judeus na Itália, aquela referência antes da guerra, né, dos judeus como poloneses, ele fala, fiquei muito aborrecido, e ele disse bruscamente que éramos italianos, judeus italianos, um de Roma, um de Turim, que vínhamos de Auschwitz e que voltávamos para casa. Então, aqui Sofia, Oi. 5 minutos, tá?
Então tá, eu vou dar uma enxugada, eu vou terminar detalhadamente esse slide, tá? E depois eu vou dar uma acelerada. Então, aqui nós temos um exemplo de qual viés para estudo do Holocausto, tá? A questão do preconceito imaginário do que é um judeu, né? Então, a gente até hoje, quando vai discutir a questão do antissemitismo, vigente ainda hoje em dia, em outras maneiras, vigente na Polônia pré-guerra, em termos de numa qualidade, numa condição, segundo os sobreviventes poloneses, bem menos intensa do que o antissemitismo explorado no nazismo. Como é que é o retrato, a imagem social que o preconceito, seja com a sua carga negativa, seja como referência social étnica, imperava também na região. E aí, uma confluência do filme e do livro, essa senhora, né, se fez doce quando ela compreendeu e aceitou que eles eram oriundos do campo, judeus oriundos do campo, ela foi contar a própria vivência pessoal e do marido. E aqui fica o gostinho para acompanhar isso no filme, por favor. Tá? Então, pessoal, eu tenho outros aspectos que eu poderia pormenorizar aqui entre livro e filme. Tá? Eu não vou falar na sequência, só vou mostrar aqui o slide 17. Tá? Vai abordar um outro viés, que é como que cada prisioneiro reagia de forma diferente ao olhar, ao entrar em contato com um alemão faminto, um alemão que busca socorro, né? Então, como o Daniel, né, um colega prisioneiro, faz questão de ter uma atitude de humilhar esse alemão, dando o troco, enquanto que outros, o próprio Primo Levi, se mantinha só como observador. Então, aqui o aspecto é como que cada prisioneiro, ex-prisioneiro, melhor dizendo, reagiu frente ao inimigo. A chegada em Munique, a evitação dos alemães, a vergonha dos alemães e, por outro lado, a resposta de cada prisioneiro, que era singular. Eu já estou terminando realmente. No slide 18 eu pormenorizo essa evitação que eles viram ao chegar em Munique, por parte dos alemães, o trem ao chegar em Munique, e nas considerações finais do slide 19. O livro, slide 19, por favor. O livro, com tudo que aconteceu, é fácil perder a confiança na humanidade, na vida. Ao perder a confiança na vida, vive-se inseguro e sem rumo. Esta é a quebra a ser superada. Na trégua, é esse o primeiro desafio interno após a libertação. No filme, nas palavras de Primo Levi, Deus não deve existir se Auschwitz existe. Levi só aprendeu o que era ser judeu em Auschwitz. Até então, não dava atenção a essa sua condição. Ele era um partisano, um membro da resistência. E essa foi a razão primeira de ter sido preso. Tá? Então, essa frase, Deus não deve existir se Auschwitz existe, não está nos seus livros, mas está no filme. Tá? Outro aspecto do filme, a pior coisa que fizeram com as pessoas em Auschwitz foi esmagar a alma, ficar sem compaixão, cheio de ódio e colocar uns contra os outros. O olhar de compaixão e solidariedade é o antídoto à loucura, como muito bem desenhado no filme. Tá? Como essa é a postura de Primo Levi no filme, aliás, interpretado por John Turturro. Mais um tópico, pessoal. No filme, no caminho de volta para a Itália, seu amigo Daniele lhe diz que Deus o poupou para que ele pudesse escrever suas anotações da guerra. Ele responde que foi poupado no lugar de outros, demonstra culpa por ter sobrevivido aos outros. E assim, escrever é um privilégio que ele não quer. Mas isso está no filme, mas que é o que efetivamente se torna a sua principal atividade de vida depois que ele se aposenta em 77 como químico e se dedica somente à escrita até falecer em 87. Por fim, no filme, mostra a chegada dele a Turim, na Itália. Em sua casa, ele reflete
que o homem morre por algo sem motivo e que isso aconteceu. Remontando ao seu texto de abertura, no seu primeiro livro, se isto é um homem, o slide 20, a gente tem aí a ilustração, no slide 20, do poema Shema, em que ele convoca a não esquecer e a transmitir essa história aos nossos filhos, às nossas descendentes. E, por fim, no slide 21, vocês têm as minhas referências. E aqui o meu contato. Muito obrigada. Espero não ter passado, acho que eu não passei do tempo, não, né, pessoal? Passou não, Sofia. Não passou, Obrigada. não. Muito obrigada, Sofia. Parabéns pela sua apresentação. Ô, professora, eu posso fazer, Pois não, Priscila, pois não. por favor, uma interrupção pequena. Eu quero pedir desculpas a vocês todos pela questão do slide, a professora Sofia. Houve um ruído mesmo de minha parte, porque eu olhei no chat, apareceu aqui no e-mail, um e-mail anterior da professora Leslie, dizendo assim, retire os slides, tente novamente. Aí eu retirei, me perdoe, viu minha incompetência, me desculpem mesmo. Não. E a professora Sofia, mesmo essa situação chata, não atrapalhou o brilhantismo da sua apresentação, viu? E eu peço desculpas. Priscila, obrigada. Todos Obrigada, nós estamos Priscila. ainda Acontece. Mas é porque- ambiente virtual. Fica tranquila. Obrigada. Vamos chamar, então, agora o Enio. Enio está aí? Tá aqui, estou vendo aqui. O Enio, então, Enio Bernardes de Andrade, testemunho da diáspora e amálgama das contradições do Brasil, em O Filho do Holocausto, de George Maltner. Por favor, Enio, bom dia. Bom dia a todos. Não vou usar slide, tá? Vou seguir fazendo só fazer a leitura do texto para apresentar aqui e cumprir o tempo. Bom, eu sou Enio Bernardes de Andrade, sou doutorando em estudos literários na Universidade Federal de Uberlândia, com bolsa da FAPEMIG, e orientando a professora a doutora Kênia Maria de Almeida Pereira. E, bom, o meu trabalho, então, é o testemunho da diáspora e a amálgama das contradições do Brasil em O Filho do Holocausto, de George Maltner. Então, a minha comunicação, ela tem como objeto esse livro aqui, ó, que é O Filho do Holocausto, Memórias, de 1941 a 1958, é um livro lançado em 2006, pelo compositor e escritor George Maltner, que é um artista reconhecido no universo, principalmente da canção brasileira. Ele é escritor, tem livro de poemas desde os anos 60, mas tem uma discografia desde os anos 70 bastante conhecida, e é parceiro de artistas assim, como Caetano Veloso, Gilberto Gil. O nome dele de batismo é Henrique George Maltner, e ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1941. Mas ele podia ter chegado ao mundo em um navio, porque o nascimento dele aconteceu um mês depois da chegada dos seus pais ao Brasil, fugidos do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, da obra dele, cancional, né, tem muitas canções conhecidas, Lágrimas Negras, da Gal Costa, O Vampiro, do Caetano, e a mais emblemática delas é Maracatu Atômico, que é uma parceria com o Nelson Jacobina, que foi gravada pelo Maltner nos anos 1970, pelo Gilberto Gil, e na década de 90 por Chico Science, Nação Zumbi, sendo uma faixa bastante emblemática da cultura brasileira nesse período dos anos 70, dos anos 90. Ele lançou esse livro em 2006, né? Que é O Filho do Holocausto, Memórias. Se, por um lado, o subtítulo do livro remete a um recorte temporal específico, né, de 1941 a 1958, que é do seu nascimento, até os 17 anos, o próprio título já lança o foco para uma outra história, que se projeta antes do nascimento do compositor. O Holocausto, né, o Filho do Holocausto, que provocou a fuga dos seus pais para o Brasil, fazendo de George Maltner um brasileiro. Ao mesmo tempo, o recorte temporal insinua-se para o futuro da linha demarcada, pois o Maltner menino e suas origens iluminam o nosso olhar sobre a sua obra, sobre a sua visão de mundo e concepção do Brasil, a sua condição de sobrevivente a um dos momentos de maior horror na história da humanidade. O ponto central dessa narrativa memorialística do George Maltner está no cruzamento de culturas.
que forma a sua personalidade. Ele converge isso e ele chama isso de cultura do amálgama. Tais interseções dão a ver, não apenas como pano de fundo, mas como matéria determinante, temas históricos internacionais, sob a ótica dos seus impactos na vida privada das pessoas comuns, a sua família, e nacionais, do Brasil, do Getúlio Vargas, até a contemporaneidade. O detalhamento da ascendência europeia do George Maltner é muito diferente quando a gente costuma ler as biografias dos compositores de canção popular brasileira, que é como ele é conhecido. Na maioria, esses compositores são das camadas mais populares do Brasil ou da classe média, sem um longo alcance das gerações anteriores. Já na ancestralidade do Maltner, a gente se depara com um mapa europeu desuniforme, estranho para a gente, de culturas também entrecruzadas. A mãe e o pai eram austríacos, nascidos em Viena. Ela, a mãe, católica, o pai, judeu, de origem eslava e irlandesa, com a família morando na então Iugoslávia, naquele início da década de 1940. Ele, o pai, descendente de uma família de judeus que morava na Áustria desde a Idade Média. A respeito do sobrenome herdado do pai, o Maltner diz o seguinte: o nome Maltner significa aquele que cobrava pedágio para atravessar a ponte. E ele comenta: interessante como o mundo medieval se parece com o mundo moderno e pós-moderno. Essa diversidade não se restringe à genealogia, desdobrando-se em histórias de vida peculiares e profundas. A figura do pai, um judeu ateu, que passou ao filho sua formação filosófica e científica, entre nomes como Darwin, Einstein, Nietzsche, Schopenhauer e Goethe. A imagem da bela mãe, cujo divórcio aos 7 anos do Maltner era um tabu para a conjuntura social da época, e que parecia, nas palavras dele, de Maltner, né, ser uma cristã dostoiévskiana da Igreja Ortodoxa. A presença do padrasto, um músico erudito alemão, filho de nazistas, que ensinou o enteado a tocar violino. E, por fim, uma das personagens mais determinantes para a formação plural do George Maltner, a babá, Lúcia, amada pelo menino, negra, mãe de santo de um terreiro de candomblé, no qual a criança Maltner adormecia ao som dos tambores em transe. Dentre os vários episódios narrados no livro, uma cena do menino George Maltner deitado no colo do pai do seu padrasto alemão é emblemática para uma figuração do universo contraditório em que ele cresceu. Diz o Maltner: eu me lembro, sentado em seu colo, sentindo-o afagar meus cabelos, e bem à nossa frente, uma enorme bandeira nazista, com a medonha suástica bem grande grudada na parede. E ele, o vovô Henry, pai do meu padrasto, pintor alemão nazista, consolando o menino mestiço judeu. Em que labirinto de emoções fui eu colocado. Em meio à narração desses eventos, delineia-se o pensamento filosófico de George Maltner, sintetizado pelo autor no conceito de caos, com K. É a ideologia em torno da qual ele chegou a projetar, ainda na adolescência, a atuação de um partido em que formula o seu ideário de conciliação das contradições por meio da cultura da amálgama. Diz o Maltner: o Partido do Caos representava e representa um esforço de vontade de absorver os opostos e harmonizar as dissonâncias. A sua meta era e é a amálgama, e nesse sentido não faço mais nada a não ser repetir e reinterpretar a grande criação brasileira, que é um presente para o mundo e que é justamente a sua cultura, a cultura mais amalgamada, a própria cultura do amálgama, em perpétuo movimento dadivoso e criativo, sendo antropofágica e, ao mesmo tempo, reconciliadora, de permanente inclusão e sem as barreiras dos preconceitos. O texto projeta-se dessa forma como um arquivo atravessado entre a diáspora migratória e o amálgama da conciliação das diferenças, que marca a visão de Maltner em seu conceito de caos
com K. Esse labirinto de tempo, lugares e contradições amalgamadas conecta Maltner à memória da Shoah, que é estudado sob diversos enfoques, inclusive por meio de obras de testemunho, né, que transcendem a descrição dos fatos, alcançando profundas reflexões sobre a condição humana. Mesmo sem ter vivido a guerra e sendo um fugitivo ainda a ser concebido no momento da evasão, George Maltner, com a obra O Filho do Holocausto, pode ser abordado como autor que relata suas memórias por meio da literatura de testemunho, ou testemunho em segundo grau, entre aspas, como aponta Marcia Ligman, em um espectro, portanto, distinto daqueles que presenciaram o terror dos fatos. Filho da diáspora, Maltner carrega em si os ecos, tremores e traumas do horror. Nesse sentido, o livro de Maltner pode ser iluminado entre semelhanças e diferenças, com um olhar comparativo quanto a obras de literatura de testemunho sobre a Shoah, como Eis, um homem, do Primo Levi, sobrevivente do campo de concentração, que a gente estava, inclusive, acompanhando a excelente apresentação anterior sobre ele. A gente chama atenção para aquilo que Levi denomina no contexto do horror como a sua sorte, entre aspas, diante do contexto da mais desumana violência pela qual passaram os milhares de judeus. Cito Primo Levi. Por minha sorte, fui deportado de Auschwitz para Auschwitz só em 1944. Depois que o governo alemão, em vista da crescente escassez de mão de obra, resolveu prolongar a vida média dos prisioneiros a serem eliminados, concedendo sensíveis melhoras em seu nível de vida e suspendendo temporariamente as matanças arbitrárias. A sorte, entre aspas, né, do Primo Levi é apresentada de maneira contextualizada, uma vez que em 1944 o poderio nazista já estava em declínio, a guerra já próxima do final. Se para tantos que viveram e morreram durante o apogeu do genocídio nos campos de concentração, a sorte não foi a mesma, para Primo Levi houve a possibilidade da sobrevivência que não apagou as suas dores. Já o Maltner, ele relata um outro tipo de sorte, entre aspas, diante da consciência de sua condição de sobrevivente, que, graças à fuga dos pais, escapou e sobreviveu às atrocidades do nazismo. Cito Maltner. Eu sempre tive que conciliar, se isso é possível, os escombros medonhos das almas mortas no sangue do Holocausto com a mais aguda e estonteante felicidade de ter nascido no Brasil, envolto pelos batuques dos descendentes dos escravos que construíram essa nação. A condição do Maltner envolve, portanto, uma contradição, pois da sua maior dor, o extermínio de seus familiares, ancestrais, seu povo, resulta a sua maior felicidade, o fato de ter nascido no Brasil. Então, mesmo sem ter presenciado o Holocausto, o Maltner está ao lado do Primo Levi naquilo que o autor italiano denomina a categoria dos salvos, cujo par contrário é o dos submersos, aqueles que afundaram, usando os termos do Primo Levi. Entre os salvos, entretanto, a dor profunda não se apaga da memória, apesar dessa sorte de não terem submergido. O trauma individual e coletivo, que segue ecoando na vida dos salvos, desdobra-se na necessidade do testemunho em busca de uma possível compreensão do mundo e de si mesmo. Cito novamente o Primo Levi no Que é Isso, um Homem. Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se convém que de tal situação humana reste alguma memória. Segue um pouco. A esta pergunta tem a convicção de poder responder que sim. Estamos convencidos de que nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que todas merecem ser analisadas, de que se podem extrair valores fundamentais, ainda que nem sempre positivos, desse mundo particular que estamos descrevendo. No caso do Maltner, como apontamos, o seu livro de memória é demarcado a partir do seu nascimento em 41, mas o que antecede essa data é crucial para a sua constituição como ser humano e artista. A necessidade do testemunho em Maltner, ela surge como reverberação de memórias daquilo que ouviu do pai, da mãe, do padrasto. Essas memórias passam a fazer parte da vida de Maltner à medida que o artista toma consciência de sua condição, constituindo um passado que reverbera ao longo de toda a sua vida a partir de então. Daí a conclusão de que essas memórias são o cerne
em torno do qual se desdobra sua vida e obra. Cito Maltner. Quase todos os meus parentes, por parte de meu pai, foram executados nos campos de concentração dos criminosos de uniforme nazista. Quase toda a família de minha mãe também foi executada, porque todos os meus tios, irmãos dela, lutaram na resistência antinazista da Iugoslávia de então, sob as ordens de Tito. E os nazistas em retirada mataram meu avô e minha avó por parte materna, porque os dois velhinhos, antes da retirada dos nazistas de sua aldeia, hastearam a bandeira vermelha e socialista da Iugoslávia libertada na janela da casa em que moravam, sendo mortos por rajadas de metralhadora pelos assassinos de uniforme em retirada como último ato de vingança. Eu fui educado nessas memórias, e essas memórias são a alma e carne viva da minha vida, desde a minha infância até os dias de hoje, em direção à eternidade. Tudo que escrevi, compus, falei e senti, gira e girará em torno disso. Então, concluindo, apesar de não ter presenciado as cenas, o testemunho de George Maltner é revelador das atrocidades da guerra, da perseguição dos judeus, do terrível impacto da Shoah, tanto no espectro coletivo quanto no campo privado, familiar e individual. A força desse impacto, que nele se manifesta como memórias de memórias, é assumido como o eixo em torno do qual orbitam a sua vida e a sua obra. É isso, obrigado. Obrigada, Enio. Então, agora eu vou chamar a Giovanni. O Giovanni está aí, né, Giovanni? Um espectro Honda, a atualidade intempestiva de Stefan Zweig. Giovanni Souza Melo Júnior. Por favor, Giovanni. Você tem slides, Giovanni? Eu não vi se você mandou para... Não, assim como ele, eu vou fazer a leitura. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, né, de antemão eu agradeço pela oportunidade de poder participar aqui desse potente momento de aprendizado. Meu nome é Giovanni, assim como a colega Sofia, eu também tenho formação. Também tenho formação na área de psicologia e de letras, sendo que meu mestrado e doutorado foram feitos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação da professora Kênia Pereira. E aí, tendo dito isso, eu peço licença para fazer a minha leitura, e conta como epígrafe a seguinte passagem, o seguinte trecho. O político passa também pelo desejo. Correia, 2009, página 365. Venho pesquisando sobre o escritor judeu de língua alemã, Stefan Zweig, há quase uma década, e ainda que meus olhares estivessem direcionados, especialmente para a sua amizade epistolar com Sigmund Freud durante o mestrado, e os seus retratos no cinema do brasileiro Silvio Bach, ao longo do doutorado, nunca perdi de vista a atualidade de sua vida e obra. Afinal, conforme é descrito em sua autobiografia, titulada O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu, aliás, finalizado em solo brasileiro, a sua existência, ao coincidir com o abjeto das duas grandes guerras mundiais, confunde-se inevitavelmente com a própria trágica história do século XX. Ora, paradoxalmente, como de praxe no multifacetado domínio humano, se por um lado o 20º século trouxe consigo os dantescos avanços tecnológicos, a ponto inclusive de o pai da psicanálise se referir ao homem moderno em um mal-estar na cultura, como um deus protético, de outro, deu vazão ao confronto diário com o real da vida nua do cidadão, isto é, aquele sujeito capturado pela tanatopolítica que se vê passível de ser executado sem engendrar um crime, tampouco sendo digno de qualquer sacrifício. Uma verdadeira fábrica de campos de concentração e, consequentemente, de muçulmanos, como nos alerta Primo Levi. Cada vez mais cônscio desse cenário catastrófico, Stefan Zweig, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, altera substancialmente seu trajeto literário, posto que, se até então o foco de sua obra estava, grosso modo, na tradução de autores de língua francesa para o alemão, cumprindo uma espécie de mediação das letras na Europa Central,
A partir desse conflito, seus textos transmitirão seu compromisso com o pacifismo. Segundo suas próprias palavras, abre aspas, paulatinamente começou a se formar em mim o projeto de uma obra em que eu pudesse manifestar não só as coisas isoladas, mas toda a minha atitude em relação à época, ao povo, à catástrofe e à guerra. Fecha aspas. Zweig, 2014, página 223. Nesse sentido, Alberto Dines, perspicazmente, em sua biografia do austríaco, intitulada De Morte no Paraíso, a tragédia de Stefan Zweig, menciona que, doravante, a relação de Stefan Zweig com seus personagens pode ser entendida mediante a metáfora do ventriloquismo. Não por acaso, em pleno 1917, o escritor judeu estreou o drama pacifista Jeremias e intuiu que, não raro, o que nomeamos vitória só é possível graças a sacrifícios e empilhamento de corpos, ao passo que a derrota geralmente implica uma grandeza moral. Torna-se claro para o autor, portanto, que, abre aspas, foi sempre a mesma, a eterna corja que, através dos tempos, chamou os precavidos de covardes e os humanitários de fracos, para depois ficarem desnorteados na hora da catástrofe, e eles próprios levianamente conjuraram. Foi sempre a mesma corja, a mesma que ridicularizou Cassandra em Troia, Jeremias em Jerusalém, e nunca antes eu tinha compreendido tanto a tragédia e a grandeza dessas figuras, quanto naqueles momentos tão semelhantes a esses. Fecha aspas. Zweig, 2014, página 228. Em face desses tempos de homens sombrios, para além do início de suas crises de ansiedade e melancolia, seu fígado negro, como costumava dizer aos mais próximos, Stefan Zweig, reitero, tem um objetivo claro em mente. Abre aspas. É preciso combater a guerra. Fecha aspas. Zweig, 2014, página 227. Portanto, é devido justamente a esse posicionamento humanista inarredável, cumpre dizer, em um período no qual vários intelectuais haviam se transformado em bardos de guerra, que advogamos aqui pela nossa tese da contemporaneidade extemporânea desse escritor. Pois enquanto alguns utilizavam as letras com finalidades patrióticas e bélicas, Stefan Zweig já nos observava com suas angústias, que insistem em não caducarem, vide, abre aspas, por estarem enredados em segurança em suas posses e no conforto, quão pouco souberam que a vida pode ser excesso e tensão, um contínuo surpreender-se e estar fora de qualquer parâmetro. Quão pouco, em seu liberalismo e otimismo comoventes, imaginaram que cada dia seguinte que amanhece diante da janela pode destroçar as nossas vidas. Fecha aspas. Zweig, 2014, página 41. Não nos surpreende, portanto, que o curador da exposição Precisamos de uma Coragem Bem Diferente, Stefan Zweig, despedida da Europa, Clemens Renoldner, em entrevista, saliente que a premência de percebermos que a literatura, de modo geral, apesar de seu atrelamento temporal imanente, alastra-se alhures, sempre tendo algo a dizer sobre nós e clamando por retornos. Fecha aspas. Borunovsky, 2015. Em outros termos, malgrado o literário constitua-se como esse eterno regresso aos mortos, trata-se, em verdade, sempre de uma projeção, um endereçamento ao porvir, à comunidade que vem. Com tudo isso em mente, lembremos então que a contemporaneidade na leitura de George Agamben, no seu ensaio O que é contemporâneo, não deve ser entendida pela chave do pertencimento à sua época. Diversamente, diz respeito ao estranhamento para com o tempo, de modo que em si engendre o escrutínio, não a pura e simples identificação. Abre aspas. O contemporâneo, nesse caso, nada tem a ver com periodização histórica. Trata-se de uma relação disjuntiva com o tempo, independente de este ser presente, passado ou futuro. Essa relação é obrigatoriamente de quebra, nunca de continuidade. Há um fluxo que nos atravessa, carregando-nos junto dele. No meio do caminho, há uma falha, um acontecimento que impede a nossa tranquila jornada. Fecha aspas. Yamamoto, 2013, página 61. Com efeito, a atualidade encontra-se precisamente na odisseia da reflexão humana no interior dessa fratura. A propósito, talvez essa seja uma das principais tarefas do artista, qual seja, a
a de introduzir dissimetrias e instabilidades, a fim de fomentar aberturas onde anteriormente reinava o equilíbrio acrítico. Cabe ressaltar que Nietzsche, em suas considerações extemporâneas, décadas antes, já defendia que a reflexão sobre o seu tempo ocorria na exata medida em que ele se distanciava de tudo aquilo que sua época glorificava. Dito de outra forma, para o criador da filosofia do martelo, ser contemporâneo é, em grande medida, estar contra o seu tempo, em uma espécie de resistência. Nessa esteira, Deleuze, no texto Diferença e Repetição, retoma esse potente conceito de intempestivo ao afirmar que, abre aspas, a partir de Nietzsche, descobrimos o intempestivo como sendo mais profundo que o tempo e a eternidade. A filosofia não é a filosofia da história nem filosofia do eterno, mas intempestiva, sempre e somente intempestiva. Isto é, contra este tempo, a favor, espero, de um tempo por vir, fecha aspas. Deleuze, 2020, página 15. Assim sendo, entendemos a vida e a obra de Stefan Zweig mediante a lente dos operadores teóricos da atualidade, contemporaneidade intempestiva, uma vez que pesquisar sobre esse escritor, independentemente do fator temporal, conforme vimos até aqui, produz não um mero debruçamento sobre um passado amorfo e inócuo, mas sim, efetivamente, faíscas de reflexões sobre a nossa própria época e suas linhas de fuga. Mesmo porque as condições que tornaram possíveis a ascensão do fascismo não foram abolidas em 1945. Ao contrário, conforme argumenta Agamben, esse rio continua caudaloso, bem como cada vez mais menos subterrâneo em nossas democracias modernas. Haja visto os recentes acontecimentos nacionais e internacionais que nos escancaram uma cena política gradativamente transmutando-se em de polícia. Ao que parece, inclusive, Platão na República não se equivocou ao prever que a democracia pode se tornar a antecâmara da tirania. Conforme nos adverte Derrida, abre aspas, o traumatismo é produzido pelo futuro, pelo porvir, pela ameaça do pior que está por vir, mais do que por uma agressão que acabou e já se foi. Aspas, Derrida, 2004, página 107. E é justamente por essa ameaça, que insiste em se fazer presente em nosso cotidiano, ainda nos dias atuais, a despeito da passagem do tempo, o espectro de Stefan Zweig nos ronda com a intempestividade de sua vida e obra. Ora, segundo Derrida, no texto Espectros de Marx, Estado da Dívida, o Trabalho do Luto e a Nova Internacional, o conceito de espectro diz respeito a um morto mal enterrado, ou seja, aquele passado que não passa, que, portanto, retorna para nos interpelar. Vide a cena fantasmagórica do pai de Hamlet. Em seus próprios termos, abre aspas, um espectro é sempre um retornante. Não se tem meio de controlar suas indas e vindas, porque ele começa por retornar. Após ter expirado, ele retorna. Fecha aspas. Derrida, 1994, página 27. Consequentemente, trabalhar com esse conceito implica necessariamente ter uma responsabilidade político-ética para com a memória, a herança. Não por acaso, nas últimas décadas, temos visto uma retomada desse intelectual que já foi um dos autores mais traduzidos em sua época. Basta ver, a título de exemplo, a biografia de Alberto Dines, já mencionada, as recentes traduções, suas obras pela editora Zahar, a partir de 2013, as seguintes produções fílmicas: Lois Zweig, Os Últimos Dias de Stefan Zweig no Brasil, de 2013, A Coleção Invisível, de 2012, Grande Hotel Budapeste, 2014, e Stefan Zweig, Adeus Europa, de 2016, dirigidas respectivamente por Silvio Bach, Bernard Attab, Wes Anderson e Maria Schreiber. Além do mais, soma-se a esse cenário a própria fundação, em 2006, do Museu Casa Stefan Zweig, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ora, não há como negar que um mundo que insiste em retrilhar o caminho do ódio, da guerra, numa espécie de déjà vu aterrorizante, não há paz possível para o espectro de Stefan Zweig, pois suas ações e letras excedem, em muito, binarismos como presença, ausência, passado, presente, e, consequentemente, jogam-nos para que possamos problematizar, abre aspas,
Em qual tempo efetivamente se constrói o futuro ou se combate o presente? Fecha aspas. Correia, 2009, página 363. Pelo exposto até aqui, resta evidente que a vida e obra de Stefan Zweig são atemporais, não se circunscrevendo a um tempo passado único e localizável, na medida em que insiste em nos chamar a atenção para o fato de que, abre aspas, os fantasmas nos ameaçam, mas na medida que não provém do passado, fecha aspas. Deleuze, 2018, página 159. De modo que, de acordo com Deleuze e Guattari, em o que é filosofia, o que é a filosofia, habitualmente nos aviltamos, abre aspas, ante a baixeza e a vulgaridade da existência que impregnam as democracias, ante a propagação desses modos de existência e de pensamento para o mercado, ante os valores, os ideais e as opiniões de nossa época, fecha aspas. Deleuze, Guattari, 1996, página 140. Consequentemente, a meu ver, a título de conclusão, ou nos posicionamos de maneira contemporânea, intempestiva para com a nossa própria época, a esteira de Stefan Zweig e tantos outros humanistas, ou, ouso dizer, que não cessaremos de constituir com ela, com o nosso próprio tempo, nossa própria época, compromissos vergonhosos, dado que, em última instância, abre aspas, não somos responsáveis pelas vítimas, mas diante das vítimas, fecha aspas. Deleuze, Guattari, 1996, página 140. Bom, é isso, e eu reitero meus agradecimentos. Muito obrigada, Giovanni. Bom, a Cristine não está mesmo, né? Era a primeira pessoa. Então, agora acho que nós podemos, então, abrir para as questões, para algumas discussões. Então, está aberta aí a sessão de discussões. Lisley, acho que... Eu vou começar enquanto vocês se preparam aí para algumas perguntas, comentários, sugestões, porque esse é o espaço, né? Então, para o debate. Primeiro, cumprimentar a mesa, foi excelente, excelente mesmo, todas, né? Eu começo fazendo uma pequena pergunta para a Cláudia Mauro, como sempre, um texto enxuto, mesmo mostrando a pesquisa que vai se realizar, nós já ficamos doidos para ler o texto, né? Além disso, você tem uma voz maviosa, eu já te falei isso várias vezes, então, foi um trabalho excelente, já uma porção de autoras que eu não conhecia, então, eu te agradeço muito por isso. Eu sei que você não falou isso, mas eu queria te ouvir um pouco sobre aqueles traços, aqueles 3 traços que você detectou nas suas autoras, que é emoção, subjetividade e poesia, não é? E aí eu fiquei pensando, mas isso também é possível ver em homens, né? Então, claro, a questão da maternidade, você não pode falar sobre maternidade, porque, embora Primo Levi fale sobre as mães que penduram as roupas dos filhos, não é? E a outra coisa, a questão do corpo, né? Os escritores, e, portanto, masculinos, também estão falando do corpo, né, e etc. Então, eu estou perguntando para você qual seria, então, a especificidade desse texto escrito por mulheres. Obrigada, Lisley, pela pergunta. Então, na verdade, nesse momento inicial, a minha ideia não é fazer um paralelo entre a escrita dos homens, dos sobreviventes, e a escrita das sobreviventes, porque eu acho que é aquilo que eu disse lá no começo, né? A gente tem um evento em comum, né? Obviamente, percepções particulares, né? A percepção é particular, mas o evento é comum. Primo Levi faz uma introdução a um livro de história sobre Auschwitz, onde ele faz um prefácio
onde ele diz que, apesar de Auschwitz ter sido um só, cada um tem o seu Auschwitz, né? Então, partindo dessa ideia, né, que então, eu gostaria de observar essa percepção, não em paralelo à visão dos homens, a visão masculina, mas fazer construir uma galeria das sobreviventes, porque eu acho que elas são menos privilegiadas, pelo menos no âmbito italiano. Então, a ideia foi chamar, né, fazer comparecer esse olhar feminino sem o paralelismo. Inclusive, no meu projeto, no projeto apresentado, eu coloquei lá que Primo Levi vai balizando as reflexões, porque, afinal de contas, ele reflete muito a respeito disso, e ele apresenta muitos escritos e muitas ideias. Então, não é, em nenhum momento, pelo menos a ideia inicial, colocar lado a lado, ou privilegiar, não é isso, é trazer realmente essas mulheres para a cena, né, que eu acho, pelo menos no âmbito italiano, e no que eu tenho lido, elas ficam restritas enfim, elas não participam, não comparecem com a mesma com a mesma intensidade ou com a mesma força, vamos dizer assim, do que dos relatos masculinos. Então, eu não pretendo em nenhum momento colocar lado a lado e dizer isso acontece aqui, não acontece lá, não é isso, é colocar realmente essas mulheres em cena. Sim, porque você usa a palavra gênero, e quando você usa a palavra gênero, você implícita e explicitamente está se colocando em contraponto. Né? Sim. Então, é por isso, então, a voz das mulheres, a voz dos homens, automaticamente, na cabeça de quem te ouve ou te lê, faz o contraponto, né? Mas obviamente que esse contraponto ele pode nascer ao final, claro, lá na frente, né? Eu acho até que ele vai nascer, mas assim, num primeiro momento, como ponto de partida, não foi essa a ideia. Foi observar esse olhar feminino, se ele tem alguma, se eu consigo, lendo três sobreviventes, ou mais, porque eu tenho ali já algumas coisas engatilhadas aí, se eu consigo detectar um perfil, ou coisas que se repetem, ou coisas que são próprias dessa escrita feminina, e aí depois talvez eu consiga dizer isso não acontece na escrita dos homens, ou sim, ou não, enfim, né? Então, por enquanto eu ainda não tenho esse, eu acho que até lá na frente vai acabar acontecendo, realmente. Isso mesmo. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Sofia, parabéns, também adorei o seu trabalho, a sua apresentação, essa aproximação comparativa, né, própria até da literatura comparada entre o discurso literário, o discurso fílmico, e acho que você traz uma riqueza, que é esse olhar da testemunha, né? Eu queria te ouvir um pouquinho também sobre a questão do preconceito imaginário. Você falou em preconceito imaginário do que é um judeu, não é? E essa história dele ser um partizan e foi identificado, e ele se identificou como judeu, e aí ele já estava preso e a coisa agrava, não é? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso no texto literário, né, e no filme um pouquinho. Eu sei que você já abordou isso, mas só para alargar um pouco essa visão do que é ser um judeu para um sobrevivente naquele momento. O Primo... perdão, já posso falar ou você vai trazer outros pontos? Pode falar, não, pode falar, obrigada. Perfeitamente. Na verdade, a relevância de eu ressaltar desse aspecto é tanto antanho, antes do Holocausto, durante, através do exemplo da Bíblia Leve, quanto atualmente. Porque quanto mais eu trabalho sobre o Holocausto, mais eu vejo a necessidade de, para quem está tomando contato pela primeira vez com o tema, receber colocado em discussão o que é ser judeu, qual é a informação que o público maior. Hoje em dia, do que é ser judeu, ainda que em termos, por gentileza, que nós sabemos quem é judeu, que isso é um ponto filosoficamente muito profundo, muito sentido, uma discussão que tem ao longo de
séculos. Mas, sem a gente falar de Holocausto, sem a gente ter no interlocutor uma prévia do que eles entendem do que isso seja, faz toda a diferença no ensino do Holocausto. E aí, na vivência, respondendo a sua pergunta, né? Primo Levi, no Se Isto é um Homem, nos coloca, né? Até então, quando ele é questionado, já preso como partisano, ou seja, ele resiste como italiano ao domínio nazista da Itália, por isso se referia aos partisanos, e uma vez preso, quando é questionado, né, por um oficial nazi, quem ali é judeu, ele achava que iria fazer talvez uma diferenciação que está positiva em termos de mão de obra, afinal ele já era adulto, né, poderia contribuir de alguma forma, enfim. E ele se surpreende desde a deportação, a degradação de vida que é colocada, confirmando, inclusive, pessoal, se vocês pegarem o Se Isto é um Homem, e aliás, estamos fazendo 75 anos da primeira publicação esse ano, e não à toa também eu quis pincelar um pouco dele, ele, no Se Isto é um Homem, ele já coloca na deportação da Itália para destino ignorado a confirmação dos boatos que ouvia, ok? Então, boatos que ele ouvia do que acontecia com os judeus, não com ele, né, na Itália, até ele cair nesse enquadramento. E, a partir dali, ele vai se reconhecendo como tal, impostamente pelos nazistas, ou seja, havia os judeus que antes do nazismo, né, se sentiam tão integrados em outros países, principalmente a Alemanha, que precisou chegar do inimigo maior, enquadrá-lo dentro do limite de 4 gerações, para se sentir como tal. E, muito obrigada. É isso mesmo. Posso terminar? Pode, conclua. O que eu trouxe aqui previamente, no exemplo, era a visão que o leste europeu tinha do estereótipo de judeu, seja pelos traços físicos, seja pelos hábitos. Até porque no leste europeu eles viviam mais separados, marcadamente separados da sociedade maior ao longo dos séculos, e isso vem como um traço do imaginário cultural do leste europeu mais forte do que na Europa Central, na Alemanha e, no caso da Itália também. Só isso. Muito obrigada, muito obrigada. Ô, Hélio, adorei o seu trabalho, parabéns, importantíssimo o seu trabalho. Eu tenho um orientante de iniciação científica que não está aqui, mas eu vou arrancar as 2 orelhas dele, porque ele deveria estar aqui te ouvindo, porque o trabalho dele é sobre o Filho do Holocausto, do Maltner, e ele não está presente, mas eu vou puxar as orelhas dele. Eu achei muito interessante o seu trabalho, e eu queria te dar só uma sugestão, que é a questão da ideia de conciliação, de caos, né? Esse de Kafka não é à toa, né? Então, acho que há algo a perceber esse mundo no caos, que é um caos kafkaniano, né? E também tem uma tradição de pensadores desse grande amálgama que acho que o Jorge Maltner se inscreve, tá? Que começa com o Alencar, que é essa visão que os brasileiros, com as suas diferenças, vai surgir um super brasileiro, que vai ser essa amálgama, né? Lá entre o branco e o índio, então vem ali quase uma poética dessa miscigenação e etc, etc. Depois nós temos o Mário de Andrade, que você falou muito da antropofagia e tal, que retoma a ideia do Alencar e vira do lado avesso, de cabeça para baixo e do lado avesso. E aí tem o Maltner, que, observe bem, ele retoma algumas coisas do Alencar. Então, essa família, né, eu anotei aqui enquanto você estava falando, essa família, essa tradição de pensadores do Brasil, menos na diversidade, mas a diversidade como uma geleia geral, como se fosse possível essa mistura, hoje é importantíssimo, né? Que nós vivemos recrudescimento de várias coisas. Então, eu sugiro você ler um pouquinho do Mário,
tá? De Andrade, para você ir, inclusive do Alencar, não é? No Iracema e tudo mais, tem um prefácio, o primeiro capítulo de Iracema te dá essa ideia, né, que o Maltner está falando aqui, desse amálgama. Né? E também aproveitar e se colocar diante dessa proposta, que é quase romântica, embora ele esteja vestindo essa cara antropofágica, ela é quase alencariana. Né? Então, como que ele sai fora desse Alencar? Com o K de Kafka. Não, é impossível ser alencariano após Kafka. Né? Então, eu acho que ele faz isso aí muito interessante. Então, não caia nessa de que é uma proposta viável para o Brasil sem críticas. Né? Então, a minha sugestão é essa, que você coloque, então, essa família, né, que ele se inscreve. E, em algum momento, você fala assim, apesar de ele não ser testemunha, tira o apesar. Todos nós somos testemunhas. Daqui a um tempo, essa testemunha que é a testemunha de primeira mão, né, ela não vai mais existir. Então, todos nós somos responsáveis e testemunhas. Eu entendi o que você estava falando, mas eu acho que a diversativa não dá a ideia desse filho do Holocausto. Ser filho do Holocausto faz dele testemunha, e não tem o apesar. Tá? É minha sugestão para você. E eu quero muito ler o seu texto inteiro e repassar para os meus orientandos. Por favor, capriche nesse texto inteiro da Bralic, tá? Por favor. E eu quero terminar, então, com Giovanni. Giovanni, excelente sua apresentação, gostei muito, tá? Eu tenho uma sugestão, talvez, para você, que eu não precisar citar página e tal. Você falou um Correia que eu não sei quem é. Né? Então, assim, não adianta. Eu estava interessadíssima no seu texto, você para dar a bibliografia. Página Correia, página tal, aspas, tal. Não, leia segundo fulano, para nós não perdermos o seu texto interessantíssimo. Você tem razão, tem uma atualidade do Stefan Zweig impressionante em nossos tempos, do Brasil do futuro, de tudo mais, só para ficar em né? Batido, mas que as pessoas esquecem que ele forja esse Brasil do futuro, né? Essa forma de ver o Brasil. Então, você está de parabéns. Foi um texto assim que eu gostei muito, muitíssimo mesmo, tá? Capriche na escrita para que seja um texto referencial para quem está estudando, não só o Zweig, mas esse contexto aí. Né? E eu achei interessante essa junção que você faz, né? O Freud, o Bach, o Dines, você fez muito bem. Você está de parabéns, viu? Gostei muito. Então, Cláudia, acho que o Felipe está com a mãozinha levantada. Muito obrigada. O Felipe vai falar. Obrigada, Lisley. Se sobrar um tempinho, depois eu quero fazer outra pergunta para a Sofia. Tá bom? Felipe, por favor. Bom dia, gente. Professora Cláudia, muito obrigado pela apresentação, que eu achei excelente. A mesa foi ótima. Eu amei, viu, Liz, nessa mesa do Holocausto. Excelente. Vou fazer um comentário que é basicamente sobre a apresentação da professora Cláudia e da Sofia, mas também toca no ponto no Enio e no Giovanni, porque Holocausto, quando a gente fala de Shoah, a gente fala de memória e identidade. Ô, Felipe, né? está dando ruído em uma das suas. Corta um, por favor. Esse está dando. Agora fale, por favor. Você está com duas abertas, está dando ruído. Eu acho que é o caminhão de lixo, está ouvindo? Agora sim, não é o caminhão do lixo, não, é o seu computador. Porque eu estou usando. Agora acabou o ruído. Pode continuar. Desculpa. Então, eu gostei muito da mesa, que é uma mesa sobre a Shoah, e sobre o Shoah é memória e identidade. Foi basicamente que todos falaram sobre memória e identidade. Porque é importante, né?
tanto os nazistas precisavam definir quem que era judeu, os judeus foram para Shoah, lá pontualmente. Eles se questionam, eu sou judeu, o que é ser judeu? E também as pessoas que estavam fora, né? Esses são judeus? Tá preso lá, então é porque é judeu? Tá preso lá, então tinha culpa? Por que tá preso, ele merecia estar preso, né? Então, essa questão da identidade, acho muito importante, que faz parte do trato da Shoah, da memória da Shoah, passa pela identidade, né? E aí, a professora Cláudia trouxe um referencial, um corpus que eu conheço. Eu estou querendo estudar mais a fundo italiano para poder ler esses textos, sabe, professor? Porque realmente a Edith Bruck tem me chamado muita atenção nas suas apresentações. Agora, essas outras autoras, e principalmente essa coisa que essa Juliana Tedeschi, né, aponta, né, sobre a questão da culpa, né? O Primo Levi, eu acho que como foi um dos primeiros que publicou o seu testemunho, e depois ele teve todo esse envolvimento e esse trabalho de divulgação da Shoah, o Primo Levi se investiu nisso, né? Ele mesmo fala, numa entrevista que eu estava lendo esses dias, uma entrevista que ele fala que tem gente amigo meu, que não fala muito sobre Auschwitz. Eu, como outras pessoas, eu falo o tempo todo. E esse falar o tempo todo, né, dar o testemunho o tempo todo, acaba que ele estuda muito, ele avalia muito, ele analisa muito o que foi a Shoah, ele lê várias questões, ele debate vários pontos da Shoah, e essa coisa da culpa, ela também atravessa vários outros textos de testemunho, né? Esses dias eu estou trabalhando, né, para apresentação amanhã, né, com o texto do Primo Levi e também do Art Spiegelman, e outros autores que também vêm depois do Primo Levi, eles citam o Primo Levi. Eu li o Primo Levi, e aí agora eu estou escrevendo. Então, por exemplo, Michel Laub, né, no Diário da Queda. Eu li o Primo Levi, então eu estou agora escrevendo o meu testemunho também. Então, eu achei maravilhoso principalmente essa reflexão a respeito da culpa, porque, basicamente, os outros textos falam sobre a culpa e referenciam o Primo Levi, que foi quem fala sobre isso, né? Até tem aquele texto maravilhoso do Moacir Scliar, que ele aprofunda isso longamente, né? É fundamental, que é, né, eu esqueci agora o nome do texto, Enigmas da Culpa, lembrei. Então, assim, eu achei fantástico essa coisa que a Juliana Tedeschi aponta no texto dela, falando que ela não sente essa culpa, né? Porque o foco dela estava nas filhas, né? Eu quero sobreviver por conta das filhas. O Primo Levi também fala que em Auschwitz eles tinham o desejo de sobreviver para contar, né? Ele comenta com o Alberto do sonho e tal, de não ser ouvido, né? Mas tinha um desejo para contar. E aí, só que ele é invadido pela culpa, já diferente da Juliana, dessa Juliana Tedeschi, que eu achei fantástico. Até queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, sobre essa coisa da culpa, que ela acha que não tem que ter essa culpa. Então, obrigado. Foi maravilhosa a mesa, amei. Obrigada, Felipe. De fato, me chamou muito a atenção também quando eu li esse enfrentamento, é quase que assim uma coragem de enfrentar, né? É como você disse, dizer que leu o Primo Levi é quase dizer assim, olha, eu estou autorizada a falar porque eu li Primo Levi, né? Eu estou autorizada porque eu li Primo Levi, porque ele foi traduzido no mundo todo, ele virou assim uma parte de um cânone, né? Quando se fala em literatura de testemunho da Shoah, vai falar em Primo Levi inevitavelmente, né? Então, por isso que eu disse, trazer essas outras pessoas, essas outras figuras, trazer para o palco também, porque elas também disseram coisas, mas como você mesmo disse, eu queria aprender italiano para poder conhecer, né? Então elas ficaram restritas àquele ambiente, né? Porque elas não foram divulgadas, né? Esses textos não foram divulgados, viu? Lisley, Nancy, tô eu aqui querendo traduzir essas coisas para a gente poder mostrar isso para
própria coisa, né? Depois, de repente, outras vozes, né? né? Outras São vozes outras vozes. Contem comigo para fazer essas traduções, porque depois chega gente passando na minha frente aí, não Isso sabia mesmo. que eu estava querendo isso, então já me coloco. Mas é isso mesmo, Felipe, e assim, então, quase como se Primo Levi autorizasse, né? A leitura de Primo Levi autorizasse a falar. Então, acho muito interessante, diante dessa narrativa que ela constrói toda, assim, emocionada, como eu coloquei ali, poética, né? De repente ela vai falar isso, ela se posiciona de uma maneira, né? Então a gente fala, nossa, ela não é assim tão branda, ela ousa falar uma coisa interessante. Olha, para ele a culpa existe, mas para mim não. E realmente esse sentimento da culpa é muito frequente, a culpa de ter sobrevivido no lugar de outros. Até a própria Annette Wieviorka, ela coloca isso como uma característica dos testemunhos da Shoah, né? Que é muito frequente essa ideia de ter sobrevivido e outros ficaram, né? Eu vim e outros ficaram. Que mérito eu tive, né? Porque eu e não os outros, e eu sobrevivi, outros morreram para que eu sobrevivesse, é sempre essa ideia, né? E ela diz que ela não se sente culpada, né? Então, realmente é bastante interessante mesmo. Isso me chamou muita atenção lá, quando eu li, assim, achei bem assim, arrojado, né? Eu não preciso concordar com ele. Em nenhum momento ela diminui, mas assim, você viu lá nas palavras dela, e tudo que... O problema é que ele falou, e tudo que ele disse se tornou universal. Né? Então, mas eu não sou obrigada a concordar com isso, né? Então, e na autoridade de quem passou pelo evento. Então, não é que eu, Cláudia, não concordo com o Primo Levi aqui à distância. Ela que passou pelo mesmo evento está dizendo, ele diz isso e eu não concordo, né? É a história da percepção e da... Eu queria só fazer uma conclusão sobre isso, porque nós temos a tendência de colocar tudo, todos os sobreviventes são assim, e aí, quando você mostra essas outras vozes, até discordantes, nós vemos a diversidade que é. Né? Então, essa ideia de entender o sobrevivente como uma massa amorfa, e que tem o mesmo gosto, a mesma cor, o mesmo sabor, o mesmo tom de voz, com a sua autora, você mostrou que há um concerto de vozes, não um desconcerto, mas um concerto de vozes com vozes diferentes, tonalidades diferentes, Exato. Alturas diferentes, né? Forma de estar diante do episódio de forma diferente. Sofia. Obrigada, Felipe, pela questão. Sofia, por favor. Eu queria só complementar, justamente porque quem já me conhece sabe que eu trabalho muito com essa linha desde os anos 90, quando eu comecei a entrevistar sobreviventes do Holocausto. Eu marco absolutamente a singularidade, seja pela questão da personalidade, seja a questão da história vivida, como é que o impacto do nazismo chegou no cotidiano a cada um e a cada membro de sua família. Então, assim, a gente às vezes diz, né, os 6 milhões, cada um é uma história realmente singular, todas são várias. Eu trabalho muito, pessoal, com a divulgação a partir daqui do Rio de Janeiro, que é a população onde eu tenho a fonte primária, mas daqui para o mundo. Porque se vocês perceberem aqui entre nós queremos conhecer mais profundamente um testemunho consagrado, mas nós queremos muito também conhecer os que ainda não tiveram essa repercussão de público. Então, acho que eu me coloco aqui à disposição para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais da minha experiência, das minhas entrevistas, nem todas já publicadas com sobreviventes judeus do Holocausto, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Alguém mais quer colocar alguma questão, por favor? Acho que não. Sofia? Sofia. Não, só também para ressaltar aqui o trabalho da Cláudia, não sei se Lisley e Nancy vão se lembrar, em 2010, se não me falha a memória, eu apresentei num congresso, nós tivemos um congresso na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Fazendo Gênero. E, por acaso, Cláudia, eu apresentei uma análise a partir das entrevistas que eu colhi entre 3 mulheres e 7 homens, a minha primeira amostragem,
marcando certas peculiaridades entre as narrativas, os relatos dos homens e das mulheres. Por uma questão de tempo, eu só queria deixar aqui de público, mais notadamente para a Cláudia, que esse trabalho está aí, pode ser obtido na internet, fazendo o gênero número 9, só jogar o meu nome, tá? Mas eu posso depois passar o texto publicado e esse olhar para você tomar para sua pesquisa. Obrigada, Sofia, é verdade. Sofia, obrigada, Sofia. Eu vou procurar, se eu não encontrar, eu procuro, te procuro, com certeza. Entre em contato. Eu só queria fazer uma observação também, quando a Sofia falou da imagem social do judeu, né? Como a literatura, saindo agora do âmbito da literatura produzida por judeus, ou nessa questão dos judeus, a gente tem um livro do Humberto Eco, Cemitério de Praga, eu não sei se alguém aqui já leu isso, onde ele faz ele entre aspas, brinca com isso, né? Ele faz ironicamente isso, a personagem lá, Simonini, parece que chama, ele faz uma lista das características dos judeus, quase lógico, fazendo uma ironia com relação à listagem que os nazistas faziam, né? Tem que ter, para ser ariano, tem que ter a orelha não sei de que jeito, tem que ser, né? E ele faz ali o que é esse cheio de estereótipos, né? Ele faz uma lista de estereótipos, assim, um tom obviamente irônico, porque Humberto Eco não era né? Ingênuo no texto. Né? Então ele faz uma listagem ali e a gente é impressionante como ele diz. Então o judeu é assim, o judeu cheira mal, o judeu só pensa em dinheiro, o judeu, ele vai fazendo uns, né? Mas depois também depois mais para frente ele faz uma reflexão dizendo que quando se diz que o judeu trabalha com essa questão da exploração né, do dinheiro, do interesse pelo dinheiro, ele diz: primeiro eles fecham as portas, não permitem que os judeus façam nada, não permitem que eles trabalhem, não permitem que e então a única possibilidade era fazer essa, né, agiotagem, ou enfim, e depois fala que eles são assim, quer dizer, primeiro a gente né, impulsiona para que ele seja assim, depois a gente fala, tá vendo, ele é assim, né? Então, enfim, é uma reflexão muito interessante que ele faz ali no Cemitério de Praga, só porque... O personagem, o Cláudia, ele tira esse nome lá da Bíblia, né? O simonismo. O simonismo é aquele que copia e ele vai fazer milagres, é o mágico, né? O copiador, aquele enganador, né? E ele vai aproveitar esse nome para o seu personagem, porque isso tem a ver com o que ele está falando. Nada é inocente. Nada é inocente, exato. Exatamente. Isso. Pessoal, Cláudia, pessoal, eu não sei se todos estão acompanhando, estão cientes, mas o canal Curta começou na sexta-feira passada uma série de episódios sobre a história do antissemitismo. Sim, perfeito, gostei muito. Tá? Então, ele está sendo exibido às sextas-feiras com reprise aos domingos. Sexta-feira, se não me engano, é 22h30 e aos domingos às 18h30. E vai pegar agora a segunda parte, já a partir do século XII. A primeira foi até o século XII e agora a partir do século XII. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. É a dica mesmo. Podemos fechar, Cláudia. Perfeito, então, eu queria de novo agradecer, então, a oportunidade de ter participado, e foi uma discussão bastante enriquecedora, muito, muito boa, e conhecendo coisas, e, né, discutindo coisas, isso é sempre muito enriquecedor. E agradecer a todos os que apresentaram seus trabalhos, parabéns a todos, trabalhos muito interessantes, a gente fica realmente esperando pelos textos, né, então, nós vamos nos encontrar lá nos textos novamente, né? Então, muito obrigada a todos que participaram, que apresentaram seus trabalhos, e muito obrigada a todos que estiveram presentes, que assistiram e que discutiram e que certamente vão levar alguma coisa dessas muitas coisas, né? Dessa discussão. Então, parabéns e muito obrigada a todos. Muito obrigada a Priscila por ter nos ajudado aqui, né? Então, fica o meu abraço a cada um de vocês e muito obrigada mais uma vez a Lisley, Nancy, a Kênia, que não pôde estar aqui, por ter permitido